Criador da vida, mudou a minha sorte quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, tem um novo canto. Tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos adorar o nosso Deus como uma só voz aqui nessa noite, que você possa se sentir à vontade para erguer suas mãos, para erguer a sua voz, para abrir o seu coração e adorar o Senhor da maneira que você está aqui. Deus, Ele nos reúne como um povo para que nós possamos ser ministrados de maneira individual. Então que você possa ser ministrado de maneira individual aqui nessa noite, que a palavra possa atingir o seu coração, que as canções possam atingir o seu coração, que você possa abrir o seu coração para que o Deus tenha essa noite. Amém? Paizinho Deus, obrigado porque o Senhor está presente aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, como um só povo, para que nós possamos, Deus, te exaltar, para que nós possamos, Deus, estar reunidos em seu nome. E nossa palavra diz, Senhor Deus, que quando a sua igreja está reunida em seu nome, Senhor, nós podemos coisas grandiosas. Então que o Senhor, Pai, abrace o nosso coração, Senhor Deus, e nos faça, Pai, renovados e transformados em Ti. E que nessa noite nós possamos declarar que apenas o Senhor é o Rei da Glória, somente o Senhor merece esse título, que nós devemos, ó Pai, reverenciar o seu nome. E acima de tudo, lá está o Senhor. Amém, 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 Pai. Queremos te adorar, Jesus. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria
glória somente a Ti. Todas as coisas, Pai, estão debaixo da Sua graça, debaixo do Seu poder. Nada, Pai, escapa, Senhor Deus, entre os Seus dedos. Por isso, Pai, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Não devemos nos preocupar, Senhor Deus, com o amanhã, pois de Ti são todas as coisas, de Ti provém todas as coisas. E por isso queremos declarar mais uma vez: não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida louva a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite, meus irmãos. Celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre. É o Rei da glória. Nele tudo subsiste, Ele tem o controle de todas as coisas. Apesar das circunstâncias que muitas vezes são difíceis, angústias, tormentas, provações, adversidades, mas nós somos convidados e desafiados em meio a qualquer circunstância a exaltar o nome do Senhor. E que bom que você está aqui, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, transborde sobre você mais uma vez nessa noite, amém? Você pode declarar isso para quem está do seu lado, que a paz de Jesus, que a graça de Jesus seja sobre ele e ela. Se você quiser sair do seu lugar, cumprimentar alguém, abraçar alguém, faça isso nesse momento, aproveite a oportunidade. Somos família da fé, estamos aqui unidos numa só fé, num só propósito, num só amor, para a glória do Senhor. Assim também nós estendemos a nossa gratidão e alegria por você que nos acompanha pela internet. Que o Senhor te alcance, te abençoe aí, em nome de Jesus. Se quiser e puder estar conosco presencialmente, vai ser sempre uma alegria imensa poder estarmos juntos adorando ao Senhor. Fique à vontade, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos continuar celebrando nessa noite tão especial, e uma noite em que vamos, sim, não só em caráter de memória, mas sim celebrarmos a presença real do Senhor Jesus nessa noite, através da ceia, da comunhão, como nós teremos após a mensagem. Já prepare o seu coração, porque este é tão importante quanto a tudo aquilo que vamos vivenciar aqui, não é? E temos a oportunidade de termos as crianças conosco, isso é bênção demais, para celebrarmos juntos, com alegria. Queridos, eu quero avisar algo que nós vamos, ou algumas coisas que vamos vivenciar nestes próximos dias, nas próximas semanas, não é? E você fique atento, por favor, a começar desta segunda-feira, que nós teremos aqui a exposição de artesanato, que foi anunciado e aconteceria na quinta-feira passada, mas precisou ser remanejado para esta segunda-feira. Então, nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, nós teremos aqui a exposição de artesanato organizado pela Rede Fruto Maduro. Então, se você tem disponibilidade, se você quer contribuir, prestigiando, né, apreciando, venha, faça parte, esteja aqui presente, passe por aqui, creio que vai ser bênção demais, não é? Eu mesmo estou curioso para saber o que vamos encontrar lá. Tenho certeza que o nome de Jesus será honrado com esta atitude, esta atividade, para a glória do Senhor. E a Rede Fruto Maduro não para por aí, porque nesta semana também, na primeira quinta-feira, no dia 7, às 14 horas, estarão reunidos com a grande celebração, aquela grande festa em torno da palavra, em nome de Jesus, sempre com coisas surpreendentes para os nossos irmãos da terceira idade, não é? Não vou falar os idosos, mas sim aqueles que 60 a mais ainda se sentem jovens, não é? E você tem a oportunidade, você que tem 60 anos ou mais, disponibilidade aí de estar aqui, faça parte da Rede Fruto Maduro. Você, homem de Deus, 60 a mais, não se acanhe, venha fazer parte também. Você será muito bem-vindo nesta rede
que é da melhor idade, 60 a mais, né? E olha que o 60 a mais às vezes nos surpreende aí, não é? Tem muito homem aí forte, firme, saudável para a glória do Senhor, mas é para você também. Você pode somar na rede, fazendo parte também, tá certo? Bom, queridos, nós vamos ter, pode passar por gentileza o próximo aviso, nós vamos ter aí o nosso aniversário, aliás, o café do Dia dos Pais, que vai acontecer no próximo domingo, né? Próximo domingo, comemorando o Dia dos Pais, nós vamos ter um café muito especial, às 9 horas da manhã, tá bom? Para quem é esse café? Para os pais, obviamente, mas família, você vai trazer o seu pai, então eu quero que você se comprometa a trazer o seu pai. Pai que está aqui presente, é para você este convite, você vai trazer sua família, mas família que tem o seu pai, traga o seu pai, vamos nos unir aqui numa, digamos, momento de comunhão muito especial, para homenageá-los, honrá-los, não é? E nos alegrarmos da presença de Deus pela vida dos pais, tá certo? Às 9 horas, neste próximo domingo, dia 10, saiba que você precisa dar o nome, tá certo? Não há custo nenhum, mas pedimos apenas que você faça a inscrição, antecipe, dando o nome de quem virá, para que possamos nos organizar da melhor maneira possível, tá certo? Por gentileza, ao final do culto você já pode fazer isso, ou durante a semana, o quanto antes, na secretaria, tá certo? E lembrando que às 10 horas também, após o café, às 10 horas estaremos aqui com a celebração, cultuando ao Senhor. Então você já pode ficar pronto para o culto e celebrarmos juntos também, tá certo? Bom, queridos, e último aviso, lembrando que nós já estamos aí com data marcada, é o nosso aniversário de 92 anos, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de setembro, não é? E exatamente no dia 9 de setembro de 1933, a IPI de Sertanópolis nascia, era organizada, e nós completamos 92 anos neste ano. Então convide pessoas, se organize para estarmos aqui juntos, já nos ajude a divulgar, teremos a participação de homens de Deus ilustres, que vão nos abençoar com palavras poderosas de Deus, dia 7, 8 e 9 de setembro, nosso aniversário de 92 anos, tá bom? Queridos, estes são os avisos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, e agora, neste momento também com a participação das crianças, através aqui do cofrinho missionário, com as suas moedinhas, não é? Suas notinhas, que Deus possa abençoá-las no nome de Jesus. Pai e mãe, invista no reino de Deus, ensinando seus filhos a contribuírem, a serem fiéis no pouco, a serem fiéis nos dízimos, nas ofertas já, desde pequeno, nas ofertas missionárias. Deus há de recompensá-los, e você vai ver o quanto isso é maravilhoso na vida deles. Em nome de Jesus, vamos ficar todos em pé. Eu quero convidar você que veio preparado, ou mesmo que agora nesse momento sentir no seu coração de contribuir, que você faça isso com alegria e gratidão ao Senhor, seja com seus dízimos, suas ofertas, com suas ofertas missionárias, como você sentir. Mas eu quero que você feche seus olhos, eu quero me dirigir aqui àqueles que fielmente estão dizimando na casa do Senhor. Continue fiel, seja firme e constante, sempre obedecendo a palavra de Deus, mas crendo que isso é um ato de adoração, é um ato de resposta àquilo que o Senhor já fez também. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Pai, nós nos alegramos na Tua presença, porque aonde o Senhor está, onde o Senhor se manifesta, aí há alegria, aí há abundância, aí há paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos socorrido nas nossas necessidades, porque o Senhor tem sido presente, Deus, nas nossas tribulações, porque o Senhor tem, Deus, nos dado socorro em nossas angústias. O Senhor é Pai, o Senhor não nos desampara. Deus, eu quero honrar o Teu nome, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, que fielmente têm, ó Deus, contribuído para a Tua obra, Deus, nesta casa de oração. Entendido, Senhor Deus, a missão do reino, ó Deus amado, de que a Tua palavra não para, o Evangelho não para, a pregação não para, o cuidado, o discipulado, ó Deus, e tudo mais não para. Não são programações, não são, ó Deus amado, estruturas apenas, mas é o Teu reino em torno de tudo isso. E isso tudo só pode acontecer, em primeiro lugar, pela Tua provisão,
mas também, Senhor, pela contribuição, pela fidelidade da tua igreja. Pai, fortaleça os meus irmãos. Pai, que a tua bênção seja sobre cada um e que cada um possa mesmo desfrutar da abundância que vem dos teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo, e quem crê diz amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor com esta canção em nome de Jesus. Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tu és santo, Senhor, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhoso é seu nome, Jesus. Soberano, poderoso Deus. A palavra sublime, Pai, ela significa algo que ela é mais precioso, mais belo, mais incrível, literalmente perfeito, algo que não existe nenhuma falha. E Deus, nessa noite, Pai, nós queremos declarar essa palavra, que o seu nome é sublime, Pai, que o seu nome, Pai, ele é acima de todos, que em tudo que o Senhor fez, Senhor Deus, aqui nessa terra, o Senhor não deixou pontos falhos, o Senhor, Senhor Deus, não deixou, Senhor Deus, pendências. Tudo que foi feito pelo Senhor foi intencional e foi poderoso. E por isso, Pai, nessa noite nós queremos declarar que maravilhoso é o Senhor, soberano é o Senhor, sublime é o seu nome. E essa sempre será uma verdade, Pai, que nós queremos declarar em nossos corações, em nossas vidas. Pois não existe ninguém igual a ti, Jesus. E quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Não
face do meu amado. E como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, Senhor, como nós esperamos por esse grande dia em que tudo será para sempre, Senhor. Esse dia em que veremos a face do amado de nossa alma. Esse dia em que finalmente a alegria será completa. Como ansiamos por esse dia. Vamos declarar mais uma vez isso, queridos, mas declare de todo o seu coração, além da letra. Declare a profundidade dessa declaração. Declare como um clamor, como um anseio da sua alma. Em que a face do meu amado. Glórias ao teu nome, Jesus. Irmãos, quero chamar a igreja neste momento para nós dedicarmos um tempo de oração. Nós, como igreja, como família na fé, estamos passando numa semana que eu classifico a semana de Jó.
que significa uma semana difícil, onde é marcada por vários acontecimentos. Inesperadamente, tivemos livramento do Senhor sobre a vida do pastor, da Fabi, um acidente que eles tiveram de carro essa semana, e Deus deixa a eles e os filhos livramento, graças a Deus estão tudo bem. Aprova o Senhor, considero descanso a nossa irmã Ana, mas temos uma família enlutada que precisa de nossas orações, o Tagli, a Anne, a Pamela, o Gustavo, toda essa família. Tivemos também a notícia do acidente do Heitor, que é o filho do Eberson, da Cir, que requer também as nossas orações. Já está sobre os cuidados médicos, mas carece de nossas orações. E também estamos bastante o coração apertado a respeito do nosso irmão Tuti. E nós vamos nessa hora, como igreja, orar, clamar ao Senhor. Eu sei que você também tem alguns motivos para fazer isso, além destes que nós aqui fizemos menção. Talvez está vindo também de uma semana difícil, e nós estamos preparando para ouvir a palavra de Deus, para cearmos a ceia do Senhor, e nós não podemos fazer isso com o coração apertado. Eu quero chamar você nessa hora, você que pode fazer isso, dobrar os seus joelhos em oração ao Senhor comigo, e colocarmos nossa vida agora na presença do Senhor. Ele que é soberano, Ele conhece todas as coisas. Vamos declarar como um sinal de nossa total dependência pelo Senhor, irmãos, como nós precisamos andar preparados, queridos, porque a vida, ela oferece surpresas, coisas inesperadas acontecem com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós, e como precisamos da graça do Senhor. Senhor, como igreja, nos colocamos, Senhor, em Tua presença, reconhecendo a nossa total dependência pelo Senhor. Nos colocamos em oração em favor de nossos irmãos que têm passado por dias de angústia, Senhor. Oramos pelas famílias que estão enlutadas, Senhor, ainda recente, uma despedida, Senhor. Nós rogamos que o Senhor continue consolando a família Tagliari, aos amigos, irmãos na fé, a todos os familiares. Rogamos, ó Deus, por tantos outros irmãos, alguns não temos nem conhecimento de suas lutas, suas despedidas, que carecem tanto, Pai, da Tua graça, Teu consolo, e nós oramos, Espírito Santo, venha consolar os corações. Nós queremos chegar a um dia em que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nós intercedemos, ó Deus, clamando ao Senhor pela vida do Tuti. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem a última palavra. Ainda que as últimas notícias não são nada agradáveis, não são esperançosas, mas nossa esperança está no Senhor, no amado de nossa alma. Nós entregamos a vida do Tuti, Pai, nas Tuas mãos, e assim toda a sua casa, a vida da Dani, a vida do Vinícius, do Lucas. Pai, nós oramos que a Tua graça continue sustentando essa família. Pai, nós cremos que Tu és o Senhor dos senhores. Nós cremos que o Senhor reina e para sempre reinará. Entregamos, ó Deus, a vida do nosso irmão Tuti aos Teus cuidados. Cremos que o Senhor é poderoso para reverter aquilo que é irreversível. Nós colocamos, ó Deus, em Tua presença, amado Deus, na certeza que o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, ó Deus amado. Colocamos a vida do Heitor nas Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, a vida do Eberson, da Cir, do Otávio, toda essa família. Nós colocamos a vida dele agora em Tua presença, Senhor, e oramos que o Senhor restaure completamente a vida dele. Que o Senhor vai à frente, ó Pai, em todo o procedimento que fará, que será necessário acontecer. Vai à frente, Senhor, na condução, Pai.
Senhor, nós queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos a vida dele e rogamos ao Senhor. Oramos, ó Pai, agradecidos também ainda que nosso coração necessita tanto, Senhor, ouvir a Tua voz diante dessas incertezas que têm passado sobre nossos corações, mas a certeza que nós temos que o Senhor está no controle. E por isso nós queremos Te agradecer pelos livramentos, como assim deste ao pastor Valdemar e toda a sua casa. Obrigado, Deus, por dar a eles livramentos, tamanho livramento, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, de tê-los conosco, ainda mais fortalecidos pelos Teus cuidados, ó Deus. Pai, nós oramos, tantos irmãos aqui conosco, Pai, que têm passado por lutas silenciosas, que têm deparado, Senhor, com batalhas silenciosas. E nós oramos, Espírito Santo de Deus, vem de contra ao coração da Tua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalecer a fé do meu irmão, da minha irmã. Venha, Senhor, trazendo graça, renovo, cura, restauração, alegria, contentamento. Nós clamamos pela Tua presença gloriosa. E queremos, ó Deus eterno, aquietar nosso coração diante de Ti, para ouvirmos atentamente a Tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus queridos. Vamos declarar. Mesmo assentado com vocês são, irmãos, vamos declarar mais uma vez: ah, como eu espero por esse dia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as tuas palmas, igreja. Vamos engrandecer ao nome de Jesus. Ao Senhor nosso Deus, poderoso Deus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus irmãos queridos. Glórias a Deus. Meus irmãos, com a graça do Pai, nós iremos iniciar a partir deste domingo e assim iremos percorrer os próximos domingos deste mês, essa série de mensagens com o tema A Essência do Evangelho. E antes de nós introduzirmos a respeito deste assunto e ouvirmos uma palavra tão importante para nós como igreja cristã, eu quero chamar você a se atentar num vídeo que comunica muito bem qual é o nosso objetivo que temos como propósito de trazer nas pregações durante esses próximos domingos. Atentamente, vamos ver essa ministração através desse vídeo, queridos. E se de repente a luz apagasse, e se as portas se fechassem, os cultos cessassem, os instrumentos se calassem, e os corredores ficassem em silêncio? Se as estruturas sumissem, se os programas parassem, se tudo que organizamos deixasse de funcionar como sempre funcionou, o que restaria? O que de fato sustentaria nossa fé? Não é desprezo pelo que temos. Nossos templos, nossas canções, nossos encontros são preciosos, são dons, são expressões da nossa fé, mas não são o centro. O Evangelho é ouro, e o fogo revela o que é ouro e o que não é. Às vezes, esse ouro fica encoberto pelo acúmulo de tarefas, pelo brilho de nossas produções, pelas boas intenções que, com o tempo, tomam lugar da essência. O Senhor nos chama, não para queimar o que foi construído, mas para limpar, refinar, reorientar. Como quem garimpa, como quem procura entre pedras e areias, algo que vale muito mais do que reluz por fora. Que os nossos livros, nossas reuniões, as nossas canções, nossos espaços, não sejam um fim, mas a lembrança constante do essencial. Cristo, o Evangelho, a graça
a cruz, a vida. Se tudo for abalado, que o que permaneça seja o que nunca deixou de ser centro e o que tudo que fazemos sempre aponte para a essência do Evangelho. Amém, meus irmãos. Que tudo que possa fluir nós como igreja, tudo aponte para a essência do Evangelho. Por que há uma necessidade de falarmos este tema, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho? Porque é uma mensagem que no decorrer do tempo, nossa caminhada, ela vai se esfriando se nós não cuidarmos, se nós não praticarmos. E sabe qual a melhor maneira de praticarmos, irmãos, o Evangelho? É anunciar o Evangelho. Há duas mensagens importantes que a igreja cristã precisa se posicionar. Primeiro, é a comissão de pregar o Evangelho. Foi Jesus que estabeleceu o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O próprio Senhor Jesus estabeleceu e comissionou a igreja para anunciar o Evangelho. Se eu e você afirmamos nossa fé em Cristo, como chegou a nós a mensagem, se não foi através de um mensageiro fiel do Evangelho que anunciou a mensagem de Cristo a nós? Aliás, você recorda quem anunciou o Evangelho de Cristo à sua vida? Você lembra quem anunciou o Evangelho? Quem explicou para você o Evangelho? Certamente Deus enviou pessoas para semear o Evangelho, as boas novas de salvação sobre a sua vida. E a segunda mensagem que eu entendo que é um desafio como comunidade da fé, é explicar o Evangelho, ou seja, viver o Evangelho na vida real. A primeira mensagem que nós temos é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E segundo é viver o Evangelho na vida real. O Evangelho, irmãos, não se define em uma identificação a qual nós podemos nos pronunciar pelas pessoas ao dizer, eu sou evangélico, prazer. Não é isso. Não é uma saudação, prazer, eu sou um evangélico. Ou renunciarmos algumas coisas por dizer, não, porque eu sou evangélico. O Evangelho é muito mais do que isso. A necessidade de voltarmos para a essência do Evangelho, irmãos, eu vejo isso como uma urgência muito grande. Mas antes de destacarmos sobre a essência do Evangelho, eu acredito que convém primeiramente compreendermos sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Você sabe com toda clareza o que é o Evangelho? Você consegue explicar o que é o Evangelho para uma pessoa? Para alguém que necessita ouvir a palavra de Deus? Porque, irmãos, nós temos muito mais facilidade em convidar as pessoas para vir para a igreja. E louvamos a Deus por você que é o nosso convidado. E você que já foi convidado por alguém e continua aqui conosco. Glória a Deus, é exatamente isso. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de explicar o Evangelho para a pessoa. Se ela passa por algum problema, se tem alguma luta, o que nós falamos? Vamos para a igreja. Está errado isso? Não está. Mas onde está a mensagem do Evangelho? Claro que você está apontando um lugar onde ela receberá o Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas, conforme entendemos nesse vídeo, se não houvesse uma estrutura, ou se esperasse até ter uma celebração domingo, e a necessidade da pessoa de ouvir a palavra é de urgente. Por exemplo, é uma segunda-feira, a pessoa está desesperada pela palavra, por uma direção de Deus, e você, não, mas domingo vai ter culto na minha igreja, eu vou te levar. Será que vai ter condições a pessoa de esperar tantos dias para ouvir o Evangelho numa igreja? Sendo que a igreja de Cristo, eu acredito que em todas as ruas de nossa cidade, ali há uma igreja. Isso é através de servos de Deus, servas do Senhor. E nós precisamos, irmãos meus, nos habilitar sobre a importância de pregar o Evangelho e explicar sobre o Evangelho. Se eu e você conseguimos apenas anunciar o Evangelho, de que maneira? Convidando uma pessoa para vir para a igreja, nós precisamos romper isso. Precisa de algo mais. Explicar realmente o que é o Evangelho, como anunciar e chegar o Evangelho no coração das pessoas que estão tão carentes dessa mensagem tão verdadeira, que tem alcançado a minha vida e tem alcançado a sua também. A necessidade de explicarmos o Evangelho. Eu acredito, irmãos, nós precisamos muito compreender sobre a importância dessa mensagem.
Eu quero destacar, irmãos, primeiramente, sobre o que é o Evangelho. Pedir para os irmãos me ajudar, por favor, não está funcionando aqui, queridos. O que é o Evangelho? Eu acredito que a melhor coisa é ter uma definição, o que é, e outra definição, o que não é o Evangelho. Primeiramente, irmãos, o que significa o Evangelho? Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós teremos a compreensão de que o Evangelho é a notícia do que Deus fez para chegar até nós e nos levar até Ele. Olha que definição maravilhosa. Eu entendo isso como uma definição especial. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez para chegar até nós e nos levar até Ele. Ou seja, eu e você temos livre acesso a Deus? É uma pergunta, irmãos. Sim, amém? Como temos livre acesso a Ele? Por meio de quem? Isso é o Evangelho. É compreendermos qual foi o intermédio, ou seja, o caminho para termos acesso a Deus. E outra definição do que o Evangelho não é um conselho do que nós devemos fazer para chegar até Deus. Ou seja, não tem nada a ver com o conceito humano em dizer, você tem que seguir essas regras para ser aceito pelo Senhor. Você tem que fazer isso e aquilo, senão Deus não vai salvar você. Ou seja, quando apontamos somente para o esforço humano, anulamos a obra de Cristo. E é somente pela obra de Cristo que nós somos salvos e temos livre acesso a Deus. Não é o Evangelho quando nós dedicamos somente em nossos esforços e comportamento, ainda que aquele que está em Cristo, ele tem comportamentos, atitudes diferentes, mas não é só motivação para ser salvo, ao contrário, por ele ser salvo, que a sua vida evidencia isso. As evidências daquele que é salvo, pelo seu andar, pelo seu falar, não é a sua motivação para ser salvo, mas é fruto por ele ser salvo, que ele é uma pessoa generosa, uma pessoa amável, que se relaciona bem com conhecidos e desconhecidos. É alguém que realmente se importa com o próximo, que se importa realmente com o reino de Deus, com aquilo que realmente importa aos olhos de Deus. Sabe, meus irmãos, eu acredito que a melhor maneira de receber as boas novas é ter conhecimento das más notícias primeiramente. Se o Evangelho é as boas novas, nós temos que ter conhecimento primeiramente da má notícia. Uma simples e breve ilustração. Considere um homem que está condenado. Seria uma boa notícia para ele dizer o seguinte: olha, você foi abençoado com uma casa, mas ele está para ser condenado, a qualquer momento ele vai ser executado. Seria uma boa notícia para ele? Ó, você vai ter uma casa, você vai ter uma prosperidade. Não, irmãos. Seria uma boa notícia para quem está condenado, próximo para ser executado pelos seus pecados, pelos seus crimes. O que seria uma boa notícia para um condenado? A saber que ele está livre, que ele foi perdoado, que alguém pagou pelo pecado dele. Isso é uma boa notícia. Agora, irmãos, a boa notícia que o Evangelho paralelo tem se anunciado é: vem para Jesus, que você vai ser feliz, vai ser tudo bem sucedido, que você vai ter uma casa boa, que você vai ter prosperidade. Irmãos, isso é a coisa mais mínima de andar na fé, essas coisas. Agora, considere a nossa principal condição, queridos. Qual é a nossa condição? Porque quando nós consideramos nossa condição, isso determinará o preço que daremos para a boa notícia. A boa notícia, ela é medida quando você reconhece primeiramente a má notícia. E a má notícia, conforme
Romanos 3:23, o apóstolo Paulo muito falou sobre isso, a importância de compreendermos nossa condição naturalmente, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas traduções vai dizer, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Você não precisa nada para estar afastado da presença gloriosa de Deus. Você já nasceu separado da presença gloriosa de Deus por conta da natureza pecaminosa. Já nascemos afastados do Senhor pela nossa própria natureza pecaminosa. Quando reconhecemos, meus irmãos, olha, a má notícia é você reconhecer sua condição espiritual. Espera lá. Então de nada adianta o meu mérito, o meu esforço, eu não vou obter o céu, não vou ter salvação, eu não vou garantir a salvação pela minha própria dedicação. Não, você está perdido. Não há justiça própria que possa acessar o trono de Deus ou alcançar um lugar no céu. Então você se dá conta, como o apóstolo Paulo diz, estou perdido. Estamos perdidos então. Sim, quanto mais reconhecemos que realmente somos pessoas, nós estamos perdidos, irmãos. Quanto mais você reconhece o seu estado como um pecador, mais impactante será a boa notícia quando chegar a você essa mensagem, mas há salvação, há perdão. A pessoa mais que valoriza a graça de Deus, o perdão de Deus, e com isso ela tem um coração fácil para perdoar e prega com autoridade, com propriedade sobre o perdão, sabe quem é? É aquela pessoa que estava vivenciando um estado na sua vida em que se encontrava-se imperdoável. A melhor pessoa para pregar sobre perdão, para falar sobre perdão, é aquela que já experimentou a sensação de ser imperdoável. A pessoa que mais valoriza a graça de ser salva é aquela que já experimentou o peso, a condenação de ser alguém perdido. Você já experimentou isso? Eu já experimentei a sensação de ser imperdoável. E eu sei como é cruel, como que o inimigo não tem compaixão para aquele que tem dúvida do perdão de Deus. O inimigo, ele aproveita, lança mentiras, traz um fardo pior ainda, ao ponto, se não for a graça de Deus intervir, é capaz de fazer loucura, porque é insuportável lidar com a culpa, é terrível lidar com a sensação de ser uma pessoa que não tem perdão. Ao saber como se eu não vou ser perdoado, ou seja, se eu já estou condenado, o que vale viver a vida? Do que adianta viver a vida se eu não sou perdoado? Irmãos meus, eu já vivi isso, é terrível. E se hoje eu anuncio com a graça do Pai, que há perdão, que há salvação para todo aquele que se arrepende, porque eu experimentei essa boa notícia, mas a minha consciência me faz lembrar da má notícia. A má notícia era, eu senti imperdoável. Eu senti totalmente afastado do Senhor e estava convencido que não tinha mais jeito, mas o sangue dele cobre tudo. O sangue de Jesus cobre tudo. Cobre e nos purifica, queridos. Pois quando temos consciência da má notícia, isso fará valorizarmos mais, a boa notícia. Sim, eu estava condenado, mas Cristo me justificou pela sua obra na cruz. Eis a boa notícia, irmãos, que salva aquele que está aprisionado a um passado cruel, como resultado de ignorância, de tantas coisas que veio a cometer, por não conhecer a Cristo, por não conhecer a palavra de Deus. Mas sabe, meus irmãos, uma coisa tremenda que me faz refletir ainda mais nessa introdução, que a única maneira do Evangelho entrar na sua vida é reconhecer que você não é bom. Isso é difícil, hein?
A maneira do Evangelho entrar na sua vida é quando você reconhece que não é uma pessoa boa, ou que por si próprio não tem obras que garanta a sua própria salvação. Você se garante diante de Deus pela sua própria salvação, pelos seus esforços? Se garante? Eu não me garanto. Essa frase de Martinho Lutero é muito impactante. Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Quando olho para mim mesmo, não me vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Quando olho para Cristo, não vejo como perder. Agora, olhar para mim mesmo, não tem como me salvar. Quando olho para mim mesmo, porque, irmãos, quando estamos na presença do Senhor, em um ambiente como este, estamos sim, guardados, abençoados, mas o dia a dia revela muitas vezes a carnalidade, que muitas vezes tem compaixão, essa natureza que é vingativa, que facilmente se ofende, quer ofender, que não leva desaforo para casa. Aí você vê que os seus atos de justiça são como o Isaías, o profeta, disse, não são trapos de imundícia diante de Deus, que não garante a salvação pelas nossas próprias forças, nosso próprio mérito. Os puritanos, eles defendiam uma frase, não somente uma frase, mas eles tinham um lema muito interessante, que eles diziam o seguinte: para cada olhar no seu interior, você deve olhar 10 vezes mais para Cristo. Cada vez que você olhar para si próprio, você precisa olhar 10 vezes mais para Cristo, olhar para Ele, olhar para Jesus, olhar para Cristo. Pois quando nós olhamos para Ele, irmãos, e cremos, olha, o Evangelho, a graça de Cristo em minha vida, me transformou em nova criatura. Não é pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Amém, meus irmãos? É a justiça de Cristo. Eu quero nessa noite, meus irmãos, fazer um resumo sobre o Evangelho, brevemente. Um texto base, profundo, para falarmos qual é a essência do Evangelho, João 3,16. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Este é um texto que nos fala sobre a essência do Evangelho. Eu tenho certeza que é das referências bíblicas mais conhecidas, mais citadas. Certamente memorizamos muito essa passagem tão linda, tão impactante, João 3,16, que assim está escrito. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não, mas... Aleluia! Que tremendo, irmãos! Que tremendo! Agora sim, quando compreendemos que é uma boa notícia, ao termos consciência da má notícia, isso já impacta nossa vida, irmãos. Que Deus nos amou de tal maneira, e a evidência deste amor não foi com palavras, mas foi enviando o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero, irmãos, considerar algumas lições ou algumas aplicações neste versículo. Primeiramente, nos fala sobre a prova do amor de Deus. A essência do Evangelho, irmãos, está o amor de Deus. É o amor de Deus por nós. Nós temos que, irmãos, experimentar o amor de Deus. Para um pecador que está sentindo a culpa, a condenação, e quando recebe a graça, que é o amor de Deus, sem dúvida, irmãos, isso transforma a vida de um homem e de uma mulher. Quando você recebe o amor de Deus, e como é maravilhoso o amor de Deus, queridos, o amor de Deus. Apóstolo Paulo também, com ousadia, ele traz essa referência em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 36, dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo
Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É importante sempre enfatizar sobre este ensino. Nada nos separa do amor de Deus, independente do que nós fizermos, isso não vai interferir do amor de Deus por nós, absolutamente nada. No entanto, o que nós fizermos pode interferir no nosso relacionamento com Deus. O amor de Deus, isso vai interferir sobre nossa vida ao pecarmos? Não, porque Deus é amor. No entanto, nossas atitudes, isso diretamente vai refletir o nosso relacionamento com Deus. Quando você anda em obediência, sensível ao Espírito Santo de Deus, isso te traz uma sensibilidade maior da presença do Senhor. Isso faz você crescer na graça, crescer na presença do Senhor, desenvolver um relacionamento com Deus. No entanto, quando nos afastamos, quando pecamos contra Deus, pecamos contra o conhecimento, quando somos indiferentes e agimos por um impulso sem arrependimento, como isso interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus? Interfere, irmãos. Mas sabemos que quando nos arrependemos, a misericórdia do Senhor, que não é limitada, Ele nos perdoa, nos restaura outra vez para a sua presença. Isso é o poder do Evangelho. Cristo continua nos amando, irmãos. Isso é a obra do Senhor. A prova de amor, irmãos. Quando olhamos que Deus, Ele nos amou de tal maneira, e olhamos na palavra, irmãos, essa referência de João, 1 de João, capítulo 4, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A evidência de Deus na nossa vida é através da manifestação de amor. Quando expressamos o amor de Deus, irmãos meus, isso é a evidência de ter verdadeiramente Deus na nossa vida. Qualquer pessoa pode ter uma religião, mas ter um relacionamento com Deus, isso é outra coisa. O Evangelho é outra coisa. O cristianismo é diferente, irmãos. Quando manifestamos o amor de Deus, isso é prova do amor de Deus em nossa vida que nos alcançou primeiro. Deus, Ele amou, porque Ele é amor. Preste atenção, em Deus não há amor, Ele é amor. A essência do Evangelho é o amor de Deus por nós. O amor, queridos. Como nós precisamos, irmãos, resgatar essa excelência como igreja. O amor de Deus. Porque, irmãos, ainda que nós venhamos desenvolver ministérios, desenvolver tantas atividades, e sermos cada dia mais aperfeiçoados pela prática, mas se não tiver amor, tudo isso é em vão. Conforme o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 3, se não tiver amor, de nada adianta, irmãos. Uma das cartas à igreja, em Apocalipse, o Senhor repreendeu a igreja, ainda que estava toda engajada, com trabalhos e tanta perseverança, no entanto, haviam esfriado no amor. Tem algo contra você, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Já não faz por amor a Deus, já não faz por amor a Jesus, já não é movido por amor a Ele. E quer saber de uma coisa, irmãos? Quando passamos a servir a Deus por obrigação, não tem mais propósito. Agora, quando servimos ao Senhor por amor a Ele, queridos, aí sentimos incansável pela unção que vem. Aí sentimos totalmente recompensados, já recompensados antes de fazer. Por quê? Porque olhamos para o amor dEle por nós, irmãos. Se eu sou tão amado assim, como não servir este Deus? Se eu sou tão amado pelo Senhor, como não honrar a Ele? Irmãos, o impacto do amor de Deus para a sua vida, lembre-se disso, vai depender da sua consciência da má notícia. Como você era antes de conhecer a Cristo? Como era o seu estado? E outra, qual era o seu destino eterno? Você sabia disso? Você sabe qual seria o seu destino eterno? Você que está em Cristo hoje, o seu destino eterno era a ira de Deus.
Este é o lugar que seria destinado para todos aqueles sem Cristo, que não conhecesse verdadeiramente o amor de Cristo, a graça do Senhor. Outro princípio que nos ensina, meus irmãos, que Deus deu o seu Filho unigênito. Olha que tremendo, olha que prova de amor, queridos. Ele deu o seu único Filho. E olhamos também para essa passagem, Romanos 5, verso 5, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, irmãos, é gerado em nossa vida através de quem? Pela obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera em nós este amor. É o Espírito Santo do Senhor que gera em nós este amor. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Eu gosto muito dessa frase que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. O seu Filho nos amou de tal maneira que nos deu o teu Santo Espírito. E o Espírito Santo nos ama de tal maneira que nos leva para Deus. Nos leva para Deus. O Espírito Santo nos prepara para o encontro com Deus. O Espírito Santo nos faz conhecer o coração de Deus. O Espírito Santo sonda o mais íntimo do coração do Pai e revela para o coração dos seus filhos. Olha que maravilha, irmãos. Ele gera aquilo que há na essência do Pai. Ele gera amor, ele gera misericórdia. Você acha que eu e você nós recebemos isso naturalmente? Não, irmãos. Os atributos do Senhor é gerado pelo Espírito Santo de Deus, a qual selou o coração daquele que crê na sua obra. Logo se torna uma pessoa misericordiosa. Logo se torna uma pessoa que manifesta compaixão, que ama tudo aquilo que Deus ama. Quando olhamos, irmãos, para este princípio da palavra, nos ensina que o amor de Deus nos salva da condenação. O amor de Deus nos salva da condenação, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque se você acompanhar nos versículos seguintes, versos 17 e 18, vai dizer que aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Essa definição para que todo aquele que nele crê não pereça, olha o risco de perecer, irmãos. Perecer é estar sob a ira de Deus. O amor de Deus, irmãos, nos salva da condenação. Agora, quer compreender um princípio maravilhoso da palavra do Senhor? Leia comigo atentamente essa passagem. Acompanhe comigo em Romanos 5, do verso 8 ao 10. Mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Verso 9, muita atenção. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E vou continuar o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe qual é o princípio maravilhoso aqui, irmãos, que nos traz um fundamento do Evangelho? É que Deus enviou o seu Filho para que eu e você não venhamos perecer, ou seja, não venhamos receber a ira do próprio Deus. Aqui está uma compreensão tremenda. Preste atenção, irmãos. Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar da sua própria ira. Deus enviou o seu Filho para nos salvar da sua própria ira. A ira de Deus viria sobre todos os pecadores, porque todos os pecados são afastados da presença do Senhor. Mas Deus é misericordioso, Deus é amor, e como prova do seu amor, Ele pagou um preço para sermos salvos da condenação, ou saber, da sua própria ira. Ele enviou o seu próprio Filho para salvar eu e você dele mesmo, da condenação que viria, porque Deus, como justo, deveria punir o pecador. Deus, com atributos a qual Ele é, um Deus que é santo, um Deus que é justo,
um Deus que ama a justiça, que não suporta a iniquidade. Ele é justo ao punir o pecador. Ele é justo. E mais, continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Agora, uma coisa tremenda, irmãos meus, que o amor de Deus é manifestado através da sua santidade. E este Deus, irmãos, que enviou seu Filho para nos salvar dele mesmo, saber da sua ira, que viria sobre todos os pecadores, saber a condenação, isso revela que Deus, ele é amor, mas ele odeia o pecado. Por Deus ser amor, é por isso que ele odeia o pecado. E sabe de uma coisa, queridos, como nós temos que compreender isso? Tem coisa que você ama, e por você amar é que você vai manifestar uma indignação também. Quer um exemplo? Você ama as crianças, você ama os bebês, todos amamos aqui as crianças. Você tem amor pelas crianças? Eu amo também as crianças. Preciosinho demais, né? Ai, preciosinhos. Amamos as crianças, irmãos. É bom vê-los aqui, glória a Deus. Por amar as crianças, nós devemos odiar o quê? O aborto, irmãos. Quem ama as crianças, odeia o aborto. Quem ama os africanos, deve odiar a venda de escravos, a mercadoria de escravos. Se você ama essas pessoas, você deve odiar isso. Agora, olha como é estreito caminhar na fé. Se você ama Deus, você deve rejeitar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Por amor a Deus, por amar a Deus, é que eu quero ficar distante de tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Deus odeia o pecado, então nós não devemos ser amigos do pecado. O sistema deste mundo que conspira para destruir os princípios de Deus e se revolta contra Deus, nós devemos se alinhar com isso, irmãos. Se eu amo a Deus, eu devo odiar algumas coisas quais que me afastam da presença de Deus, a qual Ele mesmo rejeita. Deus é amor, e por isso, por Ele ser justo, que Ele odeia o pecado, odeia aquilo que realmente nos afasta da presença dEle. E por fim, meus irmãos, percebemos a recompensa, a vida eterna. Mas tenha a vida eterna, para não perecer e receber a vida eterna. Qual foi a expressão do amor de Deus? Enviar o seu Filho naquela cruz. Olha, irmãos, isso é o amor de Deus, é a graça do Senhor. Nós temos a vida eterna, irmãos. Nós podemos às vezes simplesmente por meio de uma oração receber, mas a nossa consciência precisa ser cada vez mais, ter uma compreensão. Nós recebemos a vida eterna, temos vida nele, vida eterna, irmãos, mas foi através de um sacrifício grande, foi através do sacrifício de Jesus, foi através do amor dele manifestado naquela cruz. Eu preciso aplicar algumas coisas antes da gente orar, irmãos meus. Quando olhamos para este texto de João 3:36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crer no Filho tem a vida eterna. A vida eterna nós recebemos a partir do momento em que passamos a crer, e crer de todo o coração. Recebemos a vida eterna. A coisa mais preciosa, irmãos meus, devemos nos alegrar, ainda que sejam dias difíceis que estamos passando, ou sujeitos a passar, é uma certeza que ninguém vai roubar de nós, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Não há crise, irmãos, alguma que venha roubar de nós essa alegria, que não deve roubar de nós essa certeza, a certeza da vida eterna, irmãos. Vida eterna. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Isso é graça, irmãos. Isso é a graça.
graça do Pai. Oh Jesus, obrigado por essa graça, Pai. Por isso, irmãos meus, diante de tão grande prova do amor, o que fazer, queridos? O que fazer? Considero que, primeiro, não olhe para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque olha para si mesmo, olha, é impossível me salvar, como Lutero teve essa conclusão. Olho para mim mesmo, veja, é impossível me salvar. É impossível porque eu saio da igreja, eu peco por mais que eu não quero, eu peco por mais que eu não desejo, eu desejo. Acabo desejando, peco, golpeio uma aliança com o Senhor. Não olhe para você, olhe para Jesus, porque a graça dele é que te capacita a vencer as tentações e ser uma testemunha viva dele. Outra coisa, não olhe para os outros, olhe para o Filho unigênito de Deus. É lamentável pessoas que saem da igreja por causa de outras, é sinal que não entrou por causa de Jesus. Só sai da igreja uma pessoa quando argumenta, por causa de fulano e tá. E Jesus precioso, e Jesus, olhe para Jesus. Daqui a pouco nós vamos cear, e uma das recomendações da palavra ao participarmos da ceia com a motivação correta é: examine-se a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. É examinar a si mesmo, isso já está anulando o direito de examinar o outro. Dizer, esse pode, aquele não pode. Ai, que ele está tomando a ceia. Pecador. Examine a si mesmo. E quando você se examina, o que você vai encontrar? Totalmente um homem, uma pessoa indigna. Saiba, é essa consciência que é correta para participarmos da ceia. É reconhecermos, olha, não tenho dignidade pela minha própria força, mas em Cristo, Ele me tornou digno como filho para participarmos desse banquete. É a minha consciência cativa, ao saber, olha, eu sou indigno, isso que me torna digno. Isso que me torna. E por fim, meus irmãos queridos, não olhe para este mundo. Olhe para a promessa de que todo que nele crê não perecerá, mas será a vida eterna, aleluia! Mas será a vida eterna. Louvamos o teu nome, Senhor. Quero chamar você neste momento, colocar de pé, por favor, irmãos meus. Chamo o conselho, por gentileza, estar aqui conosco, por favor. Nosso irmão Edson Seco, se estiver também aqui conosco. Um presbítero em disponibilidade, nos ajude, por favor, irmão Edson. Eu quero chamar você nessa hora para orarmos. Render graças e louvores ao Senhor e se entregar completamente seu coração ao Evangelho. Dizer assim, olha, que boa notícia. Há perdão para mim, há vida para mim. Sabe, meus irmãos, é uma noite de abrir nosso coração diante do Evangelho de Cristo. Sabe, Jesus ele conta a parábola de um publicano e de um fariseu. Ambos subiram ao templo para orar. O fariseu, que era um homem religioso, ele começou a orar dessa forma para si mesmo. Graças te dou, Senhor, porque eu jejuo, eu oro, eu não roubo, eu não furto, não adultero, eu não sou como estes homens. Ele se comparando a um homem que não tinha sequer argumento algum a qual ele tinha. E já aquele publicano, a figura de um homem pecador, a oração dele foi batendo no peito como sinal de contrição, de arrependimento, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse, quem dos dois foi justificado, senão aquele que se humilhou diante do Senhor?
os humildes. Irmãos, quanto mais reconhecemos nossa necessidade da graça do Senhor, mais nós iremos viver intensamente para a glória dEle. Já estive em muitas visitas em prisões, e nada era tão difícil de falar a mensagem do Evangelho. Não é para aquelas pessoas que estavam lá pelos seus erros, pelos seus crimes que cometeram. Eles ouviam a mensagem do Evangelho, choravam, me abraçavam, vinham embora com lágrimas deles nos ombros, de homens que se arrependeram ao ouvir o Evangelho. Lá me renovava o ministério. Tinha dia que eu pregava para a igreja, parecia que tudo estava murchinho, falava misericórdia, o povo não quer saber da palavra. Eu precisava, Deus, onde a tua palavra ela é bem-vinda. Eu precisava ir naquele lugar, onde pregava, a palavra fluía e quebrantava o coração daqueles homens, se arrependiam na presença do Senhor. Eu falava, meu Deus, olha o poder da tua palavra para homens sedentos. E sabe quem eram os mais difíceis de ouvir a palavra, irmãos? Há exceções, por favor, entenda, eram os carcereiros. Há exceções. Há homens tementes, crentes, sensíveis à voz do Senhor, que trabalham nessa posição tão difícil, e devemos orar por eles. Mas as pessoas mais difíceis, quando eu entrava lá, eram os carcereiros. Porque eles diziam assim, pastor, vai adiantar alguma coisa? Você está perdendo seu tempo aqui. Esses homens não tem jeito não. Não tem jeito eles. Eram aqueles que zombavam da fé, aqueles que não queriam sequer receber oração. Eram os mais difíceis. Porque eles colocavam uma régua comparando, não, eu não sou como estes homens. Eu sou trabalhador, eu sou honesto. Cuidado com isso, irmãos, isso é uma mentalidade terrível. Agora, quando nós reconhecemos nossa necessidade da presença do Senhor, irmãos, olha, eu preciso do Senhor. Mesmo que eu tive o privilégio de nascer num ambiente evangélico, em um berço cristão, em uma família movida por princípio da palavra do Senhor, mas eu preciso ter um encontro genuíno com Cristo. Eu preciso da graça dEle, eu preciso da misericórdia dEle na minha vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos colocamos diante do Senhor totalmente dependentes da Tua graça e necessitados, ó Deus, das Suas misericórdias. Senhor, nós reconhecemos que tudo é pela Tua graça. Não há nada em nós, Pai, que seja suficiente para herdarmos a salvação, se não for por meio de Cristo, se não for o Senhor. Por isso nós queremos nessa hora nos esvaziar de toda a justiça própria e pedimos para que o Senhor sonde o nosso coração, para que possamos verdadeiramente nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e clamar a Tua misericórdia. Pai, nós cremos que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem poder para libertar aquele que está aprisionado no pecado e transformar uma nova criatura, dar uma nova vida. O Evangelho tem poder de Cristo para restaurar um casamento, restaurar uma família. O Evangelho tem poder de resgatar, de restaurar e fazer tudo novo. É o Evangelho de Cristo. Senhor, resgata em nós essa essência, meu Senhor, como igreja, a essência do Evangelho. Nós clamamos a Ti, meu Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém, meu Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vocês. Toda vez que dele comerem, façam isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele vocês beberem, façam isso em memória de mim. Porque toda vez que comerem o pão e beberem o cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Somos lembrados, irmãos, ao participarmos da ceia do que Jesus fez por nós. Não podemos perder essa consciência. Não podemos deixar cair no esquecimento essa causa de participarmos da ceia do Senhor. Mais uma vez quero orar. Senhor, nós cremos, Deus, que há bênçãos espirituais quando praticamos
o que o Senhor estabeleceu como a ordenança à tua igreja, isso com a motivação correta. Ao crer que o Senhor fez por nós naquela cruz é suficiente para nos lavar de todo o pecado, de nos trazer bênçãos espirituais, de renovar nossa mente, nosso coração, a nossa fé. Senhor, nós abençoamos o corpo de Cristo, abençoamos a tua igreja, Pai, que esses elementos que é símbolo do teu corpo e do teu sangue, a nova aliança no teu sangue, que venha trazer saúde sobre a tua igreja, renovo, restauração. Pai, nós abençoamos estes elementos e declaramos, ó Pai, que a tua igreja seja fortalecida por meio dessa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, alguns estarão se posicionados aqui na frente, outros lá atrás. Minha orientação para você, pai e mãe, que está com seus filhos pequeninos, para que você venha servi-los e dizer a eles: filhos, vocês fazem parte também dessa herança ou dessa aliança com a gente, com seu pai, com sua mãe. Você faz parte dessa aliança também conosco. E você que não está em comunhão com o Senhor, se arrependa, peça perdão. Se deseja realmente servir ao Senhor todo o seu coração, se arrependa, peça perdão. A palavra diz: examine-se, vírgula, depois coma do pão e beba do cálice. Examina-se com uma atitude de arrependimento, mas também com uma atitude de gratidão, irmãos. Deve nos mover, chegar neste momento aqui, e ao participarmos desse banquete da graça, lembrarmos o que Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós foi suficiente para nos salvar, nos purificar de todo o pecado, de toda a condenação. Amém, meus irmãos? Saiamos com essa motivação em nosso coração, e também na certeza que nós estamos nos preparando para aquele grande dia em que tudo será para sempre. Amém, meus irmãos? Até que Ele venha. Participemos, sai dos seus lugares em nome de Jesus. Pela minha vida, Jesus desceu seu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, nada além do sangue. O sangue de Jesus, este foi o preço para sermos perdoados, para sermos reconciliados, para sermos aceitos como filhos de Deus. Te louvamos, Senhor, por essa aliança por meio do teu sangue. Te louvamos, Senhor, pois cremos que nossa vida pertence ao Senhor, nossa casa pertence ao Senhor. Todos os dias de nossas vidas consagramos ao Senhor para viver intensamente para a tua glória, porque o Senhor que nos redimiu de todo o pecado. Senhor, ainda que venhamos passar por tantas circunstâncias, mas temos a certeza da tua graça, a tua presença conosco. Te louvamos, Senhor, por essa verdade e oramos, continue nos sustentando dia após dia, nessa jornada de desafios que nós temos em nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos em Tua presença, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que a unção, o poder do Teu Espírito continue inundando a Tua igreja, Senhor. Envia-nos, Senhor, para pregar o Evangelho. E também, Senhor, habilita-nos para vivermos o Evangelho em sua essência. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de nós ministrarmos a bênção, quero chamar aqui o presbítero Luiz Carlos. Um momento muito importante. Gostaria muito que a igreja viesse a participar deste momento, queridos. Como representante da igreja, fazemos parte do conselho desta igreja. Vocês nos elegeram, somos representantes de vocês. Pelo menos uma vez por ano nós temos que atender o presbitério. O presbitério nos manda para definirmos os campos. Quem seriam os pastores, o pastor que estaria conosco para o próximo ano. Todas as igrejas do presbitério assim o fizeram. E na quarta-feira última passada nós nos reunimos, o conselho, e por unanimidade, todo o conselho, os presbíteros eleitos por vocês, votaram favorável ao comissionamento, por mais 2 anos, a presença do pastor titular, pastor Rodrigo, por mais 1 ano, pastor auxiliar Valdemar, foi endossado pelo pastor, assim nós temos que cumprir. O pastor auxiliar, o pastor titular que tem que nos indicar, e com muita alegria o conselho votou a permanência do pastor Valdemar aqui conosco. Por isso, para o ano 2026,
ano 2027, nossa igreja já vamos comunicar o presbitério. Aqui em Sertanópolis já comissionou os nossos pastores. Com muita alegria, nós tivemos unanimidade, todo o conselho, representando vocês, assim o fizemos. Amém? Nós vamos orar por eles. Peço ao conselho da igreja, venha até aqui à frente. Vamos estar orando, porque nós sabemos que não é fácil para esses pastores. Uma família de mais de 700, quase 800 membros. E eles têm que estar atentos, cuidando de cada um de nós. Então nós pedimos ao nosso Deus que dê bastante saúde, sabedoria, que o nosso Deus continue abençoando, guardando cada um deles, também as suas esposas, seus filhos, guardando a sua casa, no nome de Jesus, amém. Aplaudimos os nossos pastores. Glórias a Deus, glória a Deus. Desejo nosso coração como pastores, irmãos, e como conselho, é não atrapalhar a obra do Senhor. O que nós não desejamos é atrapalhar o que Deus deseja fazer com a igreja dele. Amém, meus irmãos? Nos alegramos de estar junto com essa amada igreja que tanto amamos, de estar junto e servindo. E vamos firmes em nome de Jesus, amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero ministrar a bênção, mas também lembrar você, está sendo preparado pela Rede de Homens uma cantina, um preço acessível para abençoar sua família. Isso visando um investimento que nós queremos fazer com a liderança que nós teremos a partir de amanhã, um treinamento para liderança. E nós queremos investir também, essa cantina visa este investimento em nossa liderança. Quero abençoá-los. Senhor, guarde o teu povo. Livra, Senhor, de todo o mal. Que a tua presença continue guiando o teu povo, Senhor, dia e noite. Que o temor do Senhor continue se apoderando de cada coração. Sabedoria do alto sobre as decisões venha sobre a tua igreja. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue sendo derramado abundantemente sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até aquele grande dia em que tudo será para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, querido.